Carlos Primo Braga desculpe usar aí esse anglicismo, é uma impressive, é muito impressionante essa vitória política do Trump. Foi difícil, ele usou toda a pressão que ele podia, conseguiu dentro de um prazo que ele mesmo havia estabelecido, que terminaria amanhã. Do ponto de vista político, não há como não se descrever isso como uma vitória. Mas o que vai acontecer com a economia americana? Pois é, nós estamos vivendo num momento muito interessante, não apenas nos Estados Unidos, mas as suas implicações para a economia mundial. Vocês todos conhecem aquela famosa expressão "May you live in interesting times", que muitas vezes é associado como uma praga chinesa. Na realidade, foi um escritor britânico que a utilizou e depois ela ficou popularizada como uma maldição chinesa. Na realidade, não é. Mas certamente nós estamos vivendo um momento muito interessante. Foi mencionado aí, por exemplo, os dados do mercado de trabalho de hoje, né, que basicamente enterram as possibilidades de corte de taxa de juros em julho pelo Fed, pelo Banco Central americano. E o fato que você mencionou, William, do Donald Trump ter conseguido tratorar, né, esse Big Beautiful Bill, no Senado e na Casa de Representantes, na Câmara de Deputados, né? Eu não acreditava que isso fosse acontecer até o dia 4 de julho, mas aconteceu e amanhã ele vai assiná-lo, né? Hoje à noite ele estava fazendo um discurso em Iowa, exatamente demonstrando a sua capacidade de alcançar resultados, né? Agora, o que vai acontecer? Foi mencionado aí a questão de aumento da dívida americana. Na realidade, há várias estimativas. Vai depender muito, por exemplo, se alguma das medidas que foram adotadas na versão do Senado se tornarem permanentes, né? Então, se elas se tornarem permanentes, na realidade a gente está falando aí de um aumento nos próximos 10 anos de quase 5 trilhões de dólares na dívida bruta americana, né? Que hoje, se a gente utiliza as estatísticas do FMI, já está aí vai chegar no final do ano por volta de 122% do PIB. Isso vai ter implicações óbvias para a economia mundial. Ah, Como eu já disse, por um lado, a economia americana mostra uma resiliência muito significativa, né? Esses últimos dados do mercado de trabalho são muito interessantes. Também um fato, o aumento de empregos foi basicamente explicado pelo aumento de posições nos governos estaduais e locais. Embora o Dodge, a iniciativa que inicialmente o Elon Musk liderou para desburocratizar e diminuir o emprego no setor federal, tenha mais ou menos cortado um número significativo de funcionários no setor público federal, o que a gente observa é que os estados e os governos locais estão, na realidade, absorvendo, não necessariamente as mesmas pessoas, mas estão aumentando significativamente o emprego nessa área. Então, parte da explicação dessa surpresa, né, a expectativa é que haveria um aumento de 106 mil trabalhos no mês de junho e foram 147 mil, né? E como eu disse, isso tem implicações para a política monetária nos Estados Unidos. Deixa eu ver. Se a gente somar isso. Oi. Não, não, eu concluo a sua frase, eu queria descer um pouquinho nesse ponto. Tudo bem. Se a gente somar a isso o que o Trump também está conseguindo no contexto das suas negociações com a OTAN, né, e o compromisso de aumento de gastos militares para 5% do PIB ao longo dos próximos anos, bem mais do que os 2% pelos quais ele se batia lá na sua primeira administração, tudo isso
indica que nós vamos viver definitivamente num mundo com taxas de juros mais elevadas, né? E isso tem implicações para o crescimento mundial. O Banco Mundial, nas suas últimas avaliações, já diminuiu a perspectiva de crescimento para a economia mundial de 2,8% em 2024 para 2,3% nesse ano, né? Vamos ver então, Então, Braga. sem dúvida, é um momento muito interessante. Então, nesse